despertar, mas uma profunda sensação de bem-aventurança. Esta consciência pertence ao eu superior ou ego, e está no plano mental superior. Estas três conclusões levam a 4. Ture, um estado elevado de consciência espiritual, atingido somente na meditação tão profunda que vem a ser um transe, quando cessam todas as respostas às coisas externas, e o processo vital do corpo diminui a um ponto tal que somente a vontade mantém a vida. É consciência nos planos espirituais. Semelhantes a estes são os 4 mundos da árvore da vida na Cabala. Meditação, sono e morte são processos análogos. Certamente, podemos dizer que todos os 3 usam a mesma porta. No sono deixamos o corpo e passamos ao mundo interior da alma, chamado subconsciente pela psicologia moderna. No silêncio das horas noturnas, quando nossos sentidos corporais estão bem presos nas cadeias do sono e nossos elementais descansam, a forma astral torna-se livre e viaja pelos mundos tanto visíveis quanto invisíveis. Isis Senvel, I. 179. Sempre que se liberta das malhas da matéria, o ego superior vive sua própria vida separada dentro de sua prisão de barro. A mesma coisa é verdade para a alma durante a meditação. Ela se retira, consciente e voluntariamente, do mundo externo e entra no mundo interno. Muito tempo antes que seja atingido o estado de meditação mais elevado podem ser observadas ligeiras mudanças nessa direção. O bater de uma porta, o tic-tac de um relógio, podem ser perturbadores para um principiante. Com a prática o relógio não será ouvido, estando a atenção fortemente dirigida para o interior e, consequentemente, sobrevindo um leve adormecimento dos sentidos. Eis a razão de ser bom que se fechem os olhos durante a meditação, para que isto nos ajude a ficar no plano mental. As 3 salas. Estas são facilmente compreensíveis. Se olharmos em torno de nós com os olhos abertos, reagimos a um mundo de numerosos objetos sensoriais. Esse mundo é chamado em A Voz do Silêncio a sala da ignorância, o mundo no qual nosso corpo nasce, vive e morre. Através deste corpo, nosso uniforme escolar, e todas as suas experiências, a alma aprende e desenvolve os seus poderes. Mas há uma coisa a ser notada sobre todos os fenômenos físicos: eles estão num estado de fluxo. A própria palavra fenômeno diz isto, pois é grega e significa aparência. Aqui estamos conscientizados apenas da aparência passageira das coisas. Devemos procurar, num mundo interior, o número, ou eterna possibilidade que está por trás. Diz-nos a voz do silêncio que, para atravessarmos essa sala em segurança, é necessário que não nos deixemos enganar pelos fogos da luxúria, desejo egoísta, que aí queimam, como se fosse a luz solar da vida. Ah! Quantas pessoas assim fazem, por ignorância espiritual. A voz do silêncio nos recomenda também aprender a discernir entre o evanescente e o eterno. Este é o espírito do discernimento, da discriminação, chamado pelos budistas a abertura das portas da mente, que é o primeiro passo no caminho para o lar. O pensamento e a meditação profundos nos ajudarão nisto. O caminho para o interior é sempre marcado por uma crescente sensibilidade e sutileza de resposta no mecanismo da consciência. O que vemos quando fechamos nossos olhos? Um mundo interior de pensamentos, imagens de aspiração e desejos, memórias. Invisível aos sentidos físicos, eles tomam forma ao nosso redor. Diz o mestre numa carta ao Senhor A.P. Sinnett. Ao ser emitido, todo o pensamento do homem passa para o mundo interior, e se torna uma entidade ativa associando-se, ou melhor, amalgando-se com um elemental, isto é, com forças semi-inteligentes dos reinos. Ele sobrevive como uma inteligência ativa, por um período mais longo ou mais curto, proporcionalmente à intensidade da ação cerebral que o gerou. Assim, um bom pensamento perpetua-se como uma força benéfica e um mau pensamento, como um demônio maléfico. O homem está,
assim continuamente povoando sua corrente no espaço com um mundo próprio, habitado com o produto de suas fantasias, desejos, impulsos e paixões. Uma corrente que atua sobre qualquer organização sensível ou nervosa que aconteça entrar em contato com ela, proporcionalmente à sua intensidade dinâmica. A isto o budista chama seu skanda, e o hindu chama karma. O adepto desenvolve estas formas conscientemente, os outros homens as emitem inconscientemente. O Mundo Oculto, página 111, edição de 1913. Esse mundo pode não ser, para muita gente, bem claro e vívido, mas com a prática ele se tornará mais claro e vívido. Na meditação é de grande ajuda a posse de um adestrado poder de imaginação e visualização. Porque todos criamos formas de pensamento que são fatores extraordinariamente potentes em nossas vidas. Um homem e o que ele pensa, mas a imaginação treinada pode visualizar e ver aquilo que projeta. Vale a pena incrementar essa faculdade. A imaginação treinada está sob o controle das vontades firmes. A imaginação descontrolada é chamada fantasia pelo sábio hindu Patanjali. Se alguém duvida do poder de imaginação, lembre-se do famoso exemplo do Dr. Coé. Ele manda que coloque uma tábua estreita no solo e que se caminhe nela. Poderia você fazê-lo tão facilmente se a tábua estivesse colocada transversalmente a uma rua e ligando dois arranha-céus? Em A Voz do Silêncio, o primeiro mundo interior é chamado a sala do aprendizado. Não é um mundo pequeno e escassamente povoado. É uma grande região cheia de enorme quantidade de coisas passadas, presentes e futuras. É o mundo do sono e dos sonhos. A psicologia o chamaria de subconsciente. Esse mundo será conhecido por nós e, aos poucos, compreendido. Nele pensamento, desejo e aspiração são forças criadoras, tomando forma e contorno em nossa imaginação que é real. Sobre a imaginação escreve H.P.B. A imaginação age sobre a fé, e ambas são projetistas que preparam os esboços para a vontade sulcar, mais ou menos profundamente, as rochas de obstáculos e oposição que cobrem o caminho da vida. Ela cita Paracelso, dizendo que a fé deve confirmar a imaginação, pois a fé estabelece a vontade. Diz ela que a mente superior dirige a vontade, a inferior a torna desejo egoísta. O que segue é um extrato, sobre esse assunto, do Lúcifer de outubro de 1887. A vontade é a propriedade exclusiva do homem neste nosso plano de consciência. A vontade distingue-o do bruto em quem somente o desejo é ativo. Desejo, em seu sentido mais amplo, é a única forma criativa do universo. Neste sentido é indistinguível da vontade, mas, nós, os homens, não conheceremos o desejo sob esta forma enquanto formos apenas homens. Por conseguinte, vontade e desejo são aqui considerados como opostos. A vontade é, assim, o fruto do divino, Deus no homem. O desejo é a força motriz da vida animal. A maioria dos homens vive no desejo e pelo desejo, confundindo-o com a vontade. Mas aquele que se realiza deve separar vontade do desejo, e fazer de sua vontade o dirigente, porque o desejo é instável e sempre mutável, enquanto a vontade é firme e constante. Vontade e desejo são ambos os criadores absolutos, formando o próprio homem e seu ambiente. Mas a vontade cria inteligentemente e o desejo segue inconscientemente. O homem, portanto, faz-se a imagem de seus desejos, a menos que, por sua vontade, ele se crie na semelhança do divino, o Filho da Luz. Sua tarefa é dupla: despertar a vontade, fortificá-la pelo exercício, fazê-la governante absoluto com sede no corpo, paralelamente, purificar o desejo. Conhecimento e vontade são instrumentos para a realização desta purificação. Imaginação e vontade são as forças executoras do que no Oriente se chama Kriya Shakti, ou criação, mesmo fisicamente, por pensamento e vontade.
Consciente e inconscientemente nós todos povoamos nossa corrente no espaço com uma hoste de nossas criações mentais. Nesses primeiros planos de nosso mundo interior nos tornamos conscientes do passado enterrado e das tendências menos desejáveis que desse passado sobrevivem. Jung chama sombras. Em sua forma extrema isto se chama em ocultismo o guardião do umbral. Também descobriremos, criaremos e usaremos o que Jung chama o símbolo transformador, e que a religião denomina o anjo da guarda. Estas são apenas as personalizações das divinas possibilidades em nosso interior. Entre estes dois opostos oscila a consciência. O propósito disto é muito interessante: gerar energia, poder. Isso nunca seria gerado em nós se não tivéssemos nada para resistir, para sobrepujar. Esta é então a sala do aprendizado, o mundo psíquico, o mundo do confronto psicológico, do domínio e da compreensão. A voz do silêncio adverte-nos para sua beleza pérfida, pois neste plano brilhante, radiante, se for dado vê-lo, tudo brilha com uma beleza não terrena, mas aqui não se ouve nenhuma voz verdadeira, e a beleza enganadora é a fascinação que as formas criadas por nossos próprios, grandemente inconscientes, desejos de realização exercem sobre nós. É o mundo suprassensorial, o mundo de sons e visões enganadores, o mundo dos médiuns. É bom que se diga aqui uma palavra sobre o desenvolvimento e uso da mediunidade. O estado de transe da meditação muito profunda não é de modo algum comparável ao transe de um médium. Aquele que é alto, abstrato, num estado altamente positivo, este entregou seus veículos a outrem e é um estado completamente passivo. Os estudantes de ocultismo devem se abster de práticas mediúnicas, mesmo a mais comum da escrita automáticas, o uso do carrinho. Elas não levam a coisa nenhuma, exceto a perda do poder na encarnação seguinte, e deixam a personalidade aberta à posse e influência de muitas entidades irresponsáveis, que são numerosíssimas no vizinho plano psíquico. Um adepto ao mestre da sabedoria nunca envia uma mensagem através de um médium comum, embora sejam numerosas, nos tempos atuais, as reivindicações neste sentido. Seguramente, mediunidade e ocultismo são polos separados. A voz do eu superior é às vezes ouvida no momento psicológico entre o dormir e o acordar, quando a consciência está passando de um estado psíquico para o outro. É um grande auxílio na meditação a criação nesse mundo interior de uma forma pensamento de um mestre, do Senhor Cristo, de Shri Krishna, de um mestre da sabedoria. Se fosse perguntado como isto poderia ser feito, posto que ninguém sabe como ele realmente é, impõe-se a resposta de que isto não tem a mínima importância. Crie a forma pensamento paciente e lentamente, todos os dias a mesma, como lhe aprouver, semelhante a algum retrato que você conheça e ame. A grande consciência do Mestre, ou nosso eu superior, um dia animará e fará que ela viva. Já notou que mesmo a fotografia de alguém muito amado, e repetidamente olhada, torna-se viva? Através desta forma a alma do original foi trocada, e a resposta veio. O mesmo é verdade para a forma de um grande instrutor. A mente constrói a forma no plano psíquico. Feito isso com sucesso e firmeza, o coração começa a responder, e uma onda de amor e adoração é gerada, pois necessariamente devemos amar o Supremo quando o encontrarmos. Nunca force este sentimento. Por mais que demore, espere pacientemente até que brote em seu coração. Não há no mundo poder tão purificador, tão nobilitante como o intenso sentimento de autoesquecimento. A mente e o coração são as duas asas com as quais o homem voa para o céu. A mente constrói a forma, o coração dá-lhe vida. HPB escreve: o coração é o rei, o mais importante órgão do corpo do homem. O coração é o centro da consciência espiritual, como o cérebro é o centro da intelectual. Mas esta consciência não pode ser guiada por uma pessoa, nem sua energia dirigida por ela, até que ela se unifique com Buddhimanas, a contraparte espiritual mais elevada, CC,
Até então a consciência guia a pessoa, se possível. Daí as pontadas de remorso, as ferroadas da consciência. Estas vêm do coração, não da cabeça. O homem psico-intelectual está todo na cabeça com suas 7 entradas. O homem espiritual está no coração. A doutrina secreta. 3, 582. Este homem espiritual, centrado no coração, é pintado na técnica oriental como um homenzinho, do tamanho do polegar, sediado no coração. Diz o Taittiriya Upanishad, aquele que é o espaço brilhante dentro do coração, no qual esse homem reside, nascido com mente, transcendendo a morte, com um brilho inato. No misticismo grego era representado com uma chama violeta dentro da câmara do coração. É conveniente lembrar que não se trata do coração físico, mas desse chakra dourado, brilhante, situado entre as omoplatas, mas ligeiramente fora do corpo, e um pouco para a direita. A meditação, às vezes, produz um brilho nele. O mesmo faz uma emoção pura, o que indica atividade no centro resplandecente. Penso que essa câmara do coração que o Senhor Cristo chamou cubículo é um quarto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, isto é, deixando de responder a pensamentos exteriores, orarás a teu Pai. Nosso eu superior é frequentemente chamado nosso Pai no céu, que está secreto, e teu Pai que veio em secreto, te recompensará. Resposta visível e tangível. Santa Teresa, em seu Caminho da Perfeição, descreve essa pequena câmara interior nos seguintes termos: começa por fixar esta verdade em sua mente, que há em seu interior um palácio de extraordinário esplendor. Pois que nenhum edifício pode ser comparado em beleza e magnificência com a alma que é pura e cheia de virtudes. No meio deste palácio reside o grande rei que condescende em ser teu hóspede constante, e aí ele tem seu trono de valor incalculável, e esse trono é teu coração. Mas aqui vem o mais importante de tudo. Nós de nossa parte, devemos ter a determinação plena e sincera de transferir para ele, por completo, esse palácio interior. Ele nunca se dá inteiramente a nós, até que nos tenhamos dado inteiramente a ele. S. Inácio de Loyola fez grande uso da imaginação, aconselhando seus discípulos a figurarem os eventos na vida do Cristo, com ele próprios no meio da multidão que os cercava e, finalmente, deixando que todas as formas se desvanecessem, exceto a da figura central. Uma descrição oriental, alusiva ao mesmo tema, mas com a característica de brilho e hipérbole peculiares ao Oriente, que o aspirante contemple o mar de néctar que há em seu coração. No meio desse mar está uma ilha de pedras preciosas, cuja poeira é de diamantes e rubis. Em todos os lados da ilha há lindas árvores, carregadas de flores, em segmento, como se fora uma cerca, um correr de moitas floridas cujo perfume se espalha em todas as direções. No meio do jardim, imaginado pelo yogi, que eleve uma linda árvore calpa tendo 4 ramos, representando os 4 Vedas, e cheia de flores e frutos, os insetos a unem e os pássaros cantam. Sob essa árvore que o aspirante imagine uma rica plataforma de pedras preciosas e, sob esta, um suntuoso trono machetado de joias no qual senta-se sua deidade particular, conforme foi ensinado por seu guru. Que ele contemple, na forma apropriada, os ornamentos e veículos da deidade. Outro símile é imaginar um jardim adorável, com um centro, como se fora uma torre de marfim, onde reside uma excelsa consciência que tem vista para os mundos. A pequena porta para Deus. No castelo de minha alma toda a vida tem um significado. Há uma cancela, meus desgostos não passam de pela qual, quando eu entro, seixos na estrada, vejo-me na presença de Deus. Minhas alegrias são como sólidas num momento, ao fluir de montanhas, um pensamento. Quando estou nele, estou no reino, eu estou onde Deus está. De Deus, e na pátria de minha alma. Quando entro em Deus. Walter Rauschenbusch.
Ou imagine uma colina, uma floresta, um pequeno templo. Uma mística que eu conheci sempre figurava um pequeno templo, com ela própria sentada, em meditação, ante o seu Senhor. Em torno do templo havia luzes, cada luz representando uma virtude necessária. Estas formas são criadas em meditação pelo poder da imaginação. São todas autocriadas, mas podem se tornar avenidas de aproximação com o que é mais elevado. Estes são os aspectos mais elevados da sala do aprendizado, o mundo psíquico. A voz do silêncio diz que se queremos atravessar essa sala em segurança não devemos parar para inalar o aroma entorpecedor de suas flores. Nossa divindade, nosso verdadeiro guia reside num plano muito além. É bom que, se nos tornarmos sensitivos, psíquicos, tomemos cuidado com o que nos é ensinado nesse plano, pois que, em maioria, não estamos conscientizados do fato de termos desejos profundos, subconscientes, quase desconhecidos por nós próprios. Se, por exemplo, temos um desejo profundo e não revelado de sucesso pessoal, prestígio ou conforto, a forma criada pode ser inspirada por um espírito da natureza que nos dirá aquilo que ansiamos ouvir. Daí a necessidade de encarar, sobrepujar e compreender. Não procure seu guru nessas regiões maiávicas, diz a voz do silêncio. Devemos passar à terceira camada de nossa consciência, aquela que corresponde ao sono profundo, e ao mundo celestial após a morte, chamada a sala da sabedoria. Aí são desconhecidas todas as sombras, e aí brilha a luz da verdade com sua glória perene. Este é plano do conhecimento intuitivo, da profunda compreensão espiritual, da eterna expressão das coisas. À medida que progredimos firmemente na sala do aprendizado, verificamos que nossas imagens-pensamentos se firmam e se simplificam. De uma concepção para outra a consciência se expande e se simplifica. Todas essas ideias e imagens não são a própria realidade, mas pequenas janelas através dos quais vislumbramos a realidade e através das quais a realidade brilha para nós. Somos verdadeiramente prisioneiros nesta casa do corpo, nada conhecendo do mundo que nos cerca exceto o que nos é contado através das 5 janelas dos sentidos, de maneira muito incompleta. Das impressões sensoriais formamos conceitos mentais, e eles constituem a clarabóia nos mundos superiores. Não se preocupe com o tamanho e a forma da janela. Isto não importa. Uma janela é feita não para ser olhada, mas para olhar-se através dela. Krishnaji disse-me certa ocasião que ele sempre olhava além do além. Que o meu ser possa ter espaço para crescer, que meus olhos possam encontrar os de Deus e saber, abrirei grandes janelas, admiráveis janelas, imensuráveis janelas para minha alma. Angela Morgan, espaço. Tentemos sempre olhar através de todas as formas, procurando aquilo que é invisível, e ouvindo aquilo que é inaudível. Aos poucos as janelas vão se alargando, tornando-se mais belas, mais transparentes. Um dia, repentinamente, abandonaremos as janelas e estaremos face a face com todo o céu. Pois há um nível mais profundo da consciência pertencente ao verdadeiro lar do espírito no homem onde a verdade habita em toda a sua plenitude. Dessa consciência desperta, mas apenas um sentimento de intensa e inimaginável paz e bem-aventurança. É o plano do mundo celestial após a morte, é o plano da beleza e da pureza divinas, mas veladas pelas mais brilhantes imagens, as mais lindas formas de todas que a consciência pessoal conheceu e, com pureza amou. Podemos pensar nesse plano como luz, amor e vida inimagináveis, insondáveis. Mais uma vez cito Hermes Trismegisto, uma coisa como essa não é ensinada, meu filho, mas quando lhe aprover Deus lembrará. Retire-se em si mesmo e isto acontecerá. Deseje ardentemente conhecê-lo e ele virá. Tranquilize todos os seus sentidos, livre-se das tormentas irracionais. E a divindade virá a nascer. O amor divino é um estado de ser que aparece quando as atividades do eu tenham cessado.
A forma de oração pertencente a esse estado consiste num soerguimento da alma sem palavras e sem imagens, desataviada prece dirigida a Deus, como se expressa a nuvem do incognoscível, Ticlau Funk no Wing. Pois é por este meio que a dimensão espiritual diferente vem a se manifestar, interpenetrando, transcendendo o mundo espaço-tempo e causa-efeito no qual nossos corpos existem. Usei aqui amplamente as esplêndidas palavras de P.W. Martin, em Experiências em Profundidade. Experimente in depth. Quarto estágio, a Túria. Há ainda um quarto estágio, outra sala, atingido somente por uns poucos de nós, os santos e os yogis, um estado de consciência espiritual elevado, atingível na condição de samadhi ou êxtase chamado pelos santos o caminho de união com Deus. Neste estado Santa Teresa e Santa Catarina de Siena conversaram com Deus. Mas quem pode ao menos vislumbrar isso, mesmo com o auxílio de nossa pobre imaginação, pois as visões e sons da terra nunca podem traduzir as imensuráveis glórias dos mundos espirituais. A voz do silêncio chama isso as águas sem praias de Akja, a fonte indestrutível da onisciência. Esta é a estrada longa, muito longa do irreal para o real, do sempre transitório para o sempre permanente, das trevas da sala da ignorância para a plena glória da luz, da longa morte e da cegueira da vida material para a consciência da imortalidade. Que estrada, mas quão gloriosa e admirável! Com que paciência, perseverança, dedicação, deve um homem trilhá-la, mesmo através de muitas vidas e mortes. O mundo em cujo coração a ânsia de vencê-la despertou, por tênue que seja, tentará encontrá-la mais e mais vezes. Este é o verdadeiro instinto religioso, o instinto do exilado em busca do lar, o espírito divino no homem. E a promessa é sempre verdadeira, que um dia o homem seguramente encontrará o caminho e o seguirá, pois, de qualquer modo, o rio fatigado encontrará com segurança a direção do mar. A voz do nosso eu divino está sempre nos chamando, se tivermos ouvidos para ouvir. Venha, meu outro eu, parece dizer, para a terra da beleza, sabedoria, do poder e da paz. Pois aquilo que é incriado reside em todos nós como reside lá. Desde o começo um fio de luz do nosso eu divino guia-nos sempre para mais perto. A luz que vem do Mestre, a imperecível luz dourada do Espírito, projeta, desde o princípio, seus feixes fulgurantes sobre o discípulo. Seus raios penetram as grossas e escuras nuvens da matéria. Em nossos melhores e mais amáveis momentos vislumbramos esse refúgio de nossas almas. Assim, numa estação de tempo calmo, por mais longe que estejamos do litoral, nossas almas têm a visão desse mar imortal que nos trouxe até aqui. Mas vale a pena tentar, ao menos, começar a jornada. Escreve Dr. Alexis Carrel, para fazer o espírito de alguém crescer, não é necessário ser letrado, ou possuir grande intelecto, tudo quanto é necessário é vontade. Não há automóveis que nos levem ao céu, e não há atalhos, nós mesmos devemos trilhar o caminho, devemos fazê-lo nós próprios. Isto exige perseverança, fé, amor e vontade sem fim. Será que a estrada sob todo o percurso? Sim, até o fim. Cristina Rossetti. Escreve Dr. Carrel. Um ser humano tem o estranho privilégio de poder moldar seu corpo e sua alma se assim desejar, com o auxílio de sua própria alma. Alguém pode aprender a se manejar como aprende a manejar um aeroplano. Então ele pergunta, o que a vida, tal como pode ser vivida, nos dará em troca da indolência, de nossos apetites? No princípio nos trará esforço, sacrifício e sofrimento, como qualquer disciplina com o propósito de treinar a mente, os órgãos e os músculos. Mais tarde nos dará algo de valor inestimável, algo que sempre será negado àqueles que vivem para o prazer, proveito ou diversão. Esta alegria indefinível, peculiar, que uma pessoa sente quando compreende é o sinal com o qual a vida marca seu momento de triunfo,
O momento quando nossas atividades física e mental atingem o fim prescrito pela ordem das coisas. E ele nos diz que naqueles que se mantiverem fiéis a esse propósito durante toda a sua vida o espírito continuará a se erguer até o fim. Capítulo 9. O método. Procedimento na prática da meditação. Esboços de procedimento e meditação para uso do principiante, são como as linhas do aprendizado da caligrafia, ou exercícios dos 5 dedos quando alguém aprende a tocar piano. Chega um tempo em que a consciência escapa e transcende tais linhas que servem de guia e voa diretamente para o coração das coisas. Primeiro passo, mental. Começamos com nossa mente comum. Citando a voz do silêncio, podemos agora dizer: ó instrutor, o que farei para atingir a sabedoria? Ó sábio, o que farei para ganhar a perfeição? E a resposta é: procure os caminhos. Este é o mesmo conselho dado por P. W. Martin em Experiências em Profundidade. Tendo o autor descrito como ele descobriu e trilhou essa estrada por métodos autoanalíticos, recomenda-nos procurar nas Escrituras, quaisquer que as sejam, pois os homens que as escreveram conheciam aquilo sobre que escreviam. Assim comece por pensar em profundidade sobre alguma afirmativa da Escritura. Se desejar, faça somente isso por algum tempo antes de tentar a verdadeira meditação. Pondere sobre essas coisas, como fazia a mãe de Nosso Senhor, que guardava todas as coisas que não compreendia e completamente ponderava-as em seu coração. Pondera veredas de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Prov. 4.26. Essa concentração intelectual, que resulte no controle da mente, e na aptidão para pensar claramente e apenas naquilo que desejamos, é a melhor preliminar para o aprendizado da meditação. Além do mais, isto afina a mente e torna-a mais pronta a pensar nos objetos elevados de pensamento. Assim, por muito tempo, até que a mente desperta e afinada com a alma corra diretamente para o objetivo, comece um período de meditação com uma ponderação longa e profunda sobre algum pensamento de valor. A meditação passa desta concentração preliminar do pensamento, sobre algum dito para ideia, o sentimento, a vida, o significado espiritual que está por trás. Segundo passo, o desenvolvimento do caráter. Por um pensamento honesto e firme, e pela observação dos efeitos de nossas palavras e ações sobre os outros, podemos todos descobrir os pontos fracos e falhas sérias em nossos caracteres. O caráter é a rubrica de nossas almas. O desenvolvimento de nosso caráter está em nossas próprias mãos. A vida está fazendo o melhor possível nesse sentido, mas nós podemos fazer muito para ajudá-la. Não tenha nenhum orgulho tolo disto. Somos todos, por enquanto, seres incompletos, e é bom, para nossa própria felicidade e o bem-estar dos outros, que façamos as coisas corretamente, tanto quanto tenhamos o poder de ver e a vontade de agir. Tenho decidido qual é uma de nossas maiores falhas. Empreguemos um pouco de tempo na meditação matinal visualizando o exato oposto. Quais são os meios e como a corrigiremos em nossa vida? Faça por semanas antes de tomar outra falta. Nossas virtudes e vícios são tão intimamente ligados que, ao lidar com um, lidamos com vários outros. Um magnífico artigo, Os Tesouros da Meditação do Dr. W. Sangster, um famoso pastor metodista, no Reader's Digest de outubro de 1956, trata muito apropriadamente desta forma de pensar. O autor o chama a meditação de pensamento direto, um exercício espiritual consistindo de reflexão profunda e contínua e não de vago sonho acordado. Deve-se aprender a examinar mentalmente um tema sob todos os seus aspectos. Ele pensou sobre humildade e verificou que significa uma ausência de orgulho autoafirmativa, tornando um homem mais desejoso de ouvir do que de falar, mais ansioso de admirar do que de criticar. Meditando, diz ele, tenho esse conceito claro em sua mente e o agasalha em seu coração.
Um principiante deve estar apto a retê-lo por apenas um minuto, mas minutos podem fazer milagres quando repetidos com frequência. Terminando, verifico que a humildade é simplesmente a verdade, pois somente os espiritualmente cegos são autoimportantes. Terceiro passo. Entrega a Deus é o passo seguinte. Ergam seus corações. Essa vida divina, esse amor divino, essa mente eterna, estão em torno de nós e dentro de nós, estendendo-se além das fronteiras do espaço sem praia. E, entretanto, ele está limitadamente além. Tendo impregnado todo o universo com um fragmento de mim próprio, eu permaneço Bhagavad Gita. Não há lugar em que Deus não esteja, não há lugar em que possamos estar fora de seu amor e cuidado. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90.2. O mesmo é verdade quanto ao tempo. Há três termos metafísicos que melhor descrevem a vida eterna: luz, Deus é a luz, e nele não há treva nenhuma. E, João 1.5. A luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Amor, Deus é amor. E João 4.8. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Deuteronômio 33.27. Vida, nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Atos 17.28. Pense na beleza, a grandiosidade de Deus, a vida divina e eterna, tanto em torno de nós como em nós, e na nossa unidade resultante. Detenha-se pensando em suas consequências e, com o coração e a mente erguidos, olhe o império, estenda para cima os braços de sua alma, como uma criança voltando para seu pai e mãe, e conserve-se tranquilo, desejando responder, atender ao Senhor. O primeiro sinal de uma resposta frequentemente vem como um sorriso divino e a alma daquele que medita também sorri em resposta. Quarto passo, o eu superior. Figure esse lado superior que nunca deixou o coração do Pai, essa fagulha da vida divina que sempre brilha como a estrela do seu ser. Ela nunca abandonou o jardim do Éden, mas enviou seu representante aqui para lentamente colher o fruto da verdadeira vida e do verdadeiro viver. Ela está portanto ligada conosco. Um raio de sua vida está sempre conosco, a verdadeira fonte de tudo que é belo e bom em nós. Tudo é impermanente no homem, exceto a essência pura e brilhante de Alaya, a fagulha do divino em nós. O homem é seu raio cristalino, no interior, um feixe de luz imaculada, e na superfície inferior, uma forma de material argiloso. Esse jato de luz é o guia de sua vida e o seu verdadeiro eu, o vigilante e o pensador silencioso, a vítima do seu eu inferior. A alma não pode ser ferida, exceto através do seu corpo pecador. A voz do silêncio. Devemos nos lembrar de que mesmo nosso corpo é o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. E Coríntios 3.16. Esse fio de ouro nos guiará de volta até aquele mesmo eu divino após a morte. Em cada um de nós esse fio de vida continua, periodicamente rompido em ciclos ativo e passivo de existência sensória na Terra. É supersensória no Devachan, está desde o começo de nosso aparecimento nesta Terra. É o Sutratma, o fio luminoso da nossa mônada impessoal e imortal, que liga as vidas terrenas ou egos evanescentes como se fossem muitas contas, segundo a bela expressão da filosofia vedântica. A doutrina secreta. 2. 540. Quando nossas aspirações se dirigem a ele, o Sutratma brilha, resplandece e se expande. Se nos aproximarmos do céu, o céu se aproximará de nós, pois esse eu superior está bastante ansioso para se derramar no seu representante inferior, para iluminar e trabalhar através dele. É o anjo no homem, a pérola de alto preço, o Cristo em você, a esperança de glória. A luz no caminho chama a estrela de nossas almas e diz que, quando você tiver encontrado o começo do caminho, a estrela de sua alma mostrará a sua própria luz.
Como foi dito anteriormente, no momento da mais elevada aspiração, quando a mente e o coração não podem subir mais, espere, detenha-se nesse momento, tentando manter-se aí, mesmo que todas as imagens se desvaneçam e sobrevenha um cego e sem palavras erguimento do coração até Deus. Firmemente, à medida que você vigia e adora, sua luz subitamente tornar-se-á a luz infinita. Pois nossos eus mais divinos são a porta para Deus. Descanse no Senhor, e espere pacientemente por Ele. Salmos 37.7. Há certos sinais que às vezes chegam, um sorriso divino, uma sensação de luz e alegria. Mas se não estivermos atentos ao Senhor, não lhe daremos tempo para se inclinar sobre nós. Mas lembre-se que o eu superior não é afetado por qualquer coisa que aconteça ao nosso eu pessoal, nem está interessado em ambições pessoais, objetivos e diversões. Ele é um com o todo. Como pode ele ser pessoal, ou pôr a personalidade em primeiro lugar? E assim nos diz a voz do silêncio para procurar no impessoal o homem eterno. Mas o impessoal não é uma qualidade fria, abstrata. É um amor puro, porque não é manchado pelo eu. É de sua própria natureza a se derramar em tudo o que é bom, encanto e compaixão. A vida divina é nosso Pai, a fagulha ou a chama dela em nossos corações é Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Confortador, que significa aquele que traz a força, o homem plenamente iluminado, o adepto, nosso irmão mais velho, o elo entre Deus e o homem, é o Filho a quem adoramos como tendo sido feito um homem. O Mestre revelando-nos a humanidade de Deus e também a divindade do homem. O próximo passo é visualizá-lo. Quinto passo, a realização dos Gurudeva, instrutor divino. Há alguém em quem tudo isso está perfeitamente desenvolvido. Alguém pertencente à corporação dos homens perfeitos que nos precederam no caminho. Sua compaixão e seu auxílio estão sempre prontos para nós, mas eles nos ajudam mais pelo que são do que resolvendo para nós os nossos problemas e dificuldades. Esses problemas e dificuldades são de nossa competência, nossa tarefa na escola da vida. Nós crescemos para a sabedoria e beleza por nossos esforços, como crescem as flores. O jardineiro não pode fazer com que a flor desabroche. Ela cresce pelo próprio instinto, sequiosa, ansiosa de abrir sua alma para o ar. Tudo ao nosso redor e no nosso interior é amor, beleza e sabedoria de Deus. Esforcemo-nos entusiasticamente para frente a fim de abrirmos a luz e ao amor do universo, como a sagrada flor de lótus, cresce para cima, saindo da treva da terra e da água, abre seu coração para o sol. Esperemos pacientemente o nosso melhor nascimento, o verdadeiro, escreve HPB. Figure o homem perfeito na mais bela forma que agradar. Conceive sempre a mesma. Olhe para uma pintura do Senhor Cristo, ou de um grande instrutor que você possa reverenciar, e, fechando os olhos, tente reproduzi-la. Para aqueles que são deficientes no poder de visualização, a seguinte prática, recomendada por um sábio oriental, pode ajudar. Quando você meditar sobre o Senhor Krishna, no princípio ponha seu retrato em sua frente. Olhe-o fixando o olhar. Veja seus pés primeiramente, depois a veste de seda amarela, então os ornamentos em torno do seu pescoço, sua face, pingentes, coroa na cabeça incrustada de diamantes, seus braceletes, sua concha, disco, bastão e lótus. Aí então volte aos pés. Agora recomece o mesmo processo. Faça isto repetidamente por meia hora. Quando se sentir cansado, olhe firmemente para a face e somente a face. Pratique isto por 3 meses. Após o que feche os olhos e, mentalmente, visualize o quadro percorrendo as diferentes partes, como fez antes. Durante o curso de sua meditação você pode associar os atributos de Deus, tais como onipotência, pureza, perfeição, etc. Ou podemos pensar nas grandes características do Mestre, como a força de seu poder,
seu propósito nunca desviado, sua paciência sem fim, sua vontade permanente, sua simpatia eterna, sua sabedoria universal e seu amor sem limites. Esta última meditação sobre os atributos do Mestre é dada aqui graças à permissão da Sra. Josephine Hanson. O Mestre é o aspecto personalizado da Deidade, alguém por cujo intermédio brilha a beleza de Deus de maneira perfeita, aquilo que no Oriente se chama Ishtadeva. É mais fácil pintar Deus sob a forma humana do que de uma abstração. Com a luz astral, que está ao nosso redor, construa uma bela forma, e figure-se de joelhos, ou sentado em meditação ante ele. Fale-lhe sobre suas mais elevadas aspirações. Se o amor desperta em seu coração, deixe que flua para os pés dele com ardor natural, sem restrições. Espere, então, com toda a atenção de sua alma fixada nele. Pode ser que um dia um sorriso ou uma vibração passe à sua consciência através dessa imagem, pois a grande consciência de um adepto está, sem dúvida, atenta aos fracos esforços do aspirante. O mestre Kaga uma vez escreveu ao Senhor: Sinet, posso aproximar-se de você, mas você deve puxar-me, tendo um coração purificado e um rápido desenvolvimento da vontade. Fique tranquilo com a atenção fixada nele. Ofereça-se a ele sem reservas, aspirando a tornar-se um de seus trabalhadores entre os homens, por amor aos homens e a ele. O último passo. Resplandecente de amor, respondendo à luz, desejaríamos, certamente passá-la a outros, e irradiá-la especialmente àqueles a quem amamos ou gostaríamos de ajudar. Em imaginação coloque-os nessa luz. Rogue que a benção do Mestre de Deus os cubra. Figure então o esplendor e a benção inundando o mundo todo de todos os lados. Encha sua aura com a luz rósea do amor e expanda-a tão longe quanto possível. Pense e sinta paz, alegria, bem-aventurança para todos os seres e toda a vida. A volta. Antes de voltar à vida rotineira, abra os olhos e descanse um pouco. O seu ser total foi elevadamente afinado e, às vezes, uma volta demasiadamente brusca produz um ligeiro choque. Este é o verdadeiro significado de se isolar numa montanha para orar. O monte acrescente tensão interior à medida que os veículos de consciência vão aprendendo, cada vez mais, a responder aos estímulos mais sutis e mais refinados. Deixe que eles se afinem, num tom um pouco mais baixo, antes de retomar a vida. Esta é a disciplina matinal que estabelece o ritmo que persiste o dia inteiro. É isto demasiadamente difícil, demasiadamente cansativo, demasiadamente forte para alguns de meus irmãos que me estão lendo. Se assim for, gaste ainda que sejam 5 minutos com olhos abertos, pensando sobre alguma afirmativa verdadeira e bela, algum problema ou dever em sua vida. Use o coração, com a confiança de quem ama o eterno amor, o Pai de todos nós. Pense no Senhor Cristo como um querido e compreensível irmão mais velho. Mas nunca deixe passar um dia sem que você, ainda que em pequena medida, entre em contato com seu superior, o divino, e através dele com a vida eterna do universo. Permita-me citar aqui as sábias palavras de Dean Inge: sem oração não pode haver religião. Um soerguimento da alma a Deus, eis um aspecto da oração, e outro aspecto é uma descida do Espírito de Deus na alma humana. A oração nasce de estados opostos da mente, a sensação de alienação do poder invisível que nos cerca, e o desejo de comunhão com Ele. Desejamos abrir nossas mentes e coração de modo que Ele possa enchê-los. No lado voltado para Deus, as muralhas da personalidade estão sempre abertas. Deus nos redime e nos salva repartindo-se conosco, mudando nossas vontades, iluminando nossa compreensão e acelerando nosso afeto. A alma cresce e se expande sob um regime de oração como o corpo quando sob exercício e boa alimentação. Enquanto a vida da psique parece ser puramente individual, a da pneuma parece ser superindividual. A oração é a elevação da mente, ou alma, a Deus.
Não se satisfaça com uma definição mais estreita. São necessárias duas outras coisas: estudo profundo para o desenvolvimento da mente e do corpo mental, e um conhecimento crescente de si próprio por onde se pode aprender a compreender os outros. Estudo. Ninguém pode trilhar o caminho de casa sem uma inteligência clara e espiritualizada. Inteligência não é a mesma coisa que intelecto. O intelecto significa mente lógica e bem fornecida. Inteligência é um poder, em treinamento oculto, como foi dito antes, tendo por objetivo o desenvolvimento da faculdade em lugar do acúmulo de fatos. Por conseguinte, escolha para estudo um livro que faça pensar, e não apenas um que seja de fácil leitura. O método de estudo foi descrito na noção sobre o treinamento da mente, capítulo 6. Isto fará que o pensador seja claro e conciso em sua expressão, e também desenvolverá a intuição, ou como a escada de ouro diz, uma percepção espiritual sem véu. Estude também as modernas tendências mundiais, pois os mestres de sabedoria estão intensamente preocupados com os problemas do despertar da humanidade toda, em segurança, na aurora da idade de Aquário. Sir Francis Bacon disse em sua mocidade: considerei todo conhecimento como pertencente à minha área. O aspirante pode muito bem dizer: tomei toda a humanidade como pertencendo à minha esfera de interesse e serviço. Autoconhecimento. No topo de um templo na antiga Grécia estavam escritas as seguintes palavras: homem, conhece-te e conhecerás o universo e Deus. Se podemos aprender e controlar e guiar a nós próprios, temos a chave para a compreensão e auxílio de todos os outros, pois somos da mesma natureza sob bons espelhos. Em consequência, todas as escolas internas de pensamento sempre recomendaram que o aspirante tenha diariamente um tempo em que examine seu dia e seus atos, especialmente seus atos em relação aos outros. Benjamin Franklin, todos os dias, olhava para trás a sua vida, com especial atenção na virtude que estava praticando na semana. A maioria de nós conhece pouco sobre si mesmo, e muita gente ficaria completamente atônita se pudesse se ver claramente. Mas o futuro ocultista deve aprender a fazer isso, de maneira absolutamente desapaixonada, sem reprimenda ou elogio, aprendendo a conhecer a natureza humana e o que a faz agir. O ocultista é um superpsicológico. Ele tem um coração compreensivo, e o maior livro que ele estuda é o grande livro da vida. O autoexame é melhor quando feito regularmente, uma vez por dia, ou uma vez por semana, notando: 1. O tipo de pensamentos. 2. Desejos e motivos. 3. Palavras e ações, eram elas verdadeiras, necessárias, amáveis? 4. Os problemas e acontecimentos de nosso ambiente e sua lição para nós e desenvolvimento de nossas almas, aumentando nossa capacidade de resistência e de resolução, nosso poder de decisão, nossa aptidão espontânea para sacrificar nosso próprio conforto, prazer, sucesso, para o bem-estar dos outros. Não é necessário que mergulhemos em generosidades ou que sejamos fracos cedendo a outros em todas as ocasiões. Quando alguma coisa é correta e nós o sabemos, não devemos nos curvar ante as objeções, opiniões e desejos dos outros. Se estamos moderadamente, ainda que firmemente determinados, as pessoas, em sua maioria, cederão o passo sem rancor. O sacrifício da vontade de nosso é agradável a Deus, mas não o sacrifício da vontade devido à fraqueza de nossa vontade de fazer o bem. Há sempre algo contra que devemos tomar cuidado no hábito da autoanálise e autoexame. Nunca devemos permitir que nos tornemos centrados ou desenvolvamos a fraqueza eclesiástica dos escrúpulos. Vem aqui em nosso auxílio o robusto bom senso da grande Teresa. Ela escreve: é uma grande graça a Deus praticar-se o autoexame, mas fazê-lo em demasia é tão ruim quanto fazê-lo pouco, como se diz. Acredite-me, com o auxílio de Deus,
Avançaremos mais contemplando a divindade do que fixando nossos olhos em nós mesmos. Eis porque devemos aprender a olhar-nos com serenidade de um completo estranho, e nunca ser levado à ansiedade e ao remorso. Tanto a ansiedade quanto o remorso são sérios desperdícios de energia. Na ansiedade há um vazamento de força jorrando para o futuro, no remorso é para o passado, e assim a personalidade é esvaziada no presente. O egotismo é a verdadeira raiz de ambos. Assim diz uma escritura antiga: nunca fique pesaroso, não lamente coisa alguma, mas corte todas as dúvidas com a espada do conhecimento. Posso assegurar aos meus leitores que, se por um instante alguém possa vir a ser o eu mais elevado, radiante e impessoal, a ansiedade, o remorso e a ansiedade desaparecerão como desaparece a névoa ante o sol matinal. O Dr. Rudolf Steiner disse algumas palavras sobre esse assunto em seu livro, Um Esboço de Ciência Oculta, An Outline of Occult Science. Qualquer pessoa que tenha adquirido o hábito de penetrar com frequência na quietude de sua própria alma, e que, em vez de se preocupar consigo mesma, empregue esse tempo na transformação e organização das experiências que tenha tido na vida, lucrará muito. Pois perceberá que os pensamentos e os sentimentos se tornam mais ricos se trazidos à conexão mútua através das experiências da vida. A pessoa se tornará consciente que ganha quantidades de novos conhecimentos, não apenas através de novas impressões e novas experiências, mas também fazendo que as antigas sejam assimiladas em seu interior. Aquele que está apto a pôr para trabalhar e a ponderar o valor de experiência a mesmas opiniões que possam ter formado, fazendo isto de tal maneira que exclua a si próprio, juntamente com suas simpatias e antipatias, seus interesses pessoais, e seus sentimentos, é certo que estará fazendo muito do preparo do terreno para o conhecimento da qualidade supersensível, e estará, na verdade, cultivando o que pode ser chamado de uma vida interior mais rica. Enorme quantidade de sabedoria e poder está no viver somente um minuto de cada vez, esquecendo o passado, e nunca fazendo cálculos para o futuro. Experimente. A felicidade e o poder que imediatamente inspiram a personalidade são quase inacreditáveis. Uma escritura sânscrita contém um bonito hino chamado Saudação da Aurora. Olhe para este dia, ele é a vida. Seu curto intervalo contém todas as verdades e realidades de sua existência, a bem-aventurança do crescimento, a glória da ação, o esplendor da beleza. Ontem não passa de um sonho, amanhã é apenas uma visão, mas o hoje bem vivido faz o ontem parecer um sonho de felicidade e o amanhã uma visão de esperança. Portanto, olhe bem para este dia, esta é a saudação da aurora. Autor desconhecido. O poeta Goethe disse que toda manhã é para ele o começo de uma nova vida. Quão sábio era ele! Estabeleça um objetivo espiritual, e conserve-se fiel a ele ano após ano. Estamos, nas palavras do velho hino, a um dia de marcha mais próximos de casa. A vida é sempre nossa amiga, e a morte, como uma grande e adorável amiga, traz às nossas almas cansadas o bendito analgésico da paz e do amor. Fê-lo muito bem, bom e fiel servo, diz nosso divino eu à sua representação inferior. Entre na alegria, realmente no brilho, na radiação, de seu Senhor. Um resultado de nos contermos, de estarmos aptos a nos disciplinar e a nos dizer não, é o crescimento da dignidade e do equilíbrio e daí o respeito dos outros, embora este não seja o principal objetivo. O homem espiritual, honesto e verdadeiro não alimenta seu orgulho pessoal. Ele está sempre pronto a reconhecer suas falhas, e repará-las se possível, mesmo que isto lhe custe a maior humilhação e a maior dor. Ressentimento e disfarce não pertencem à vida espiritual. Tudo isto está resumindo nas belas palavras de luz no caminho. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas, autocomiseração. Antes que a alma possa ficar na presença dos mestres,
Seus pés devem ser lavados no sangue do coração. O maior dos bens que temos na vida é a integridade, a iluminação, de nosso próprio caráter. Sua qualidade e progresso não somente tornam nossa vida importante e inspiradora, mas também, por irradiação, o maior de nossos dons ao nosso ambiente e ao nosso próximo. O que você é, escreve Ralph Waldo Emerson, fala-me tão alto que não posso